Olá, queridos, a graça e a paz. Eu me chamo Maércio. E eu, Ana Diniz. É uma alegria para nós. Hoje estamos ministrando música para vocês, para os nossos amados irmãos do Portal Sudoeste. Não é isso, minha filha? Isso mesmo. Quero declarar através dessa canção e eu queria que você, de fato, declarasse a palavra agora e se animasse nessa verdade. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então vamos colocar essa alegria para fora, declarando a verdade da palavra, onde a palavra nos diz que o final das coisas é melhor do que o começo, não é? É por isso que em Deus só vai melhorar. Então estamos nesse novo tempo, em um novo nível que Deus preparou para você que disse sim ao Senhor. Então vamos declarar essa canção, dizer que o novo tempo já chegou e que só vai melhorar. Se tiver isso, pode bater palma. A melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com ele vivendo. Eu sigo em frente para o seu louvor. Um novo tempo chegou, um novo tempo já chegou. A melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com ele vivendo. Eu sigo em frente para o seu louvor. Declara, só vai melhorar, diga. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Eu não vou parar, não vou parar. Só vai melhorar. Creia nessa verdade. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Na sua vida, na sua casa. Eu não vou parar. Não, não, não vou. Só vai melhorar. Eu creio. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Eu não vou parar. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Eu não vou parar. Aleluia. Aleluia. Não vamos parar. Cremos nessa verdade. Andamos por ela e nela. Só vai melhorar. Graça e paz, irmãos. Fazemos parte de uma igreja de unidade, crescimento e influência. Você pode repetir na sua casa: unidade, crescimento e influência. Glória a Deus por esse tema que Deus tem colocado no pastor Tiago, né? É o pastor presidente da nossa igreja sede, juntamente com a sua esposa Juliana. E é por isso, com esse crescimento, que nós estamos aqui anunciando para você, aqui no bairro, no Portal Sudoeste, Cristo, né? Jesus. E somos gratos por essa oportunidade que nós temos de ter você online juntamente conosco, onde a gente vai compartilhar junto a palavra de Deus. Então tivemos aí um louvor abençoado com Maércio e Ana Diniz e somos gratos pela vida dele. Hoje nós vamos ter mais um tema da ministração que vai ser arrependimentos de obras mortas. Mas antes disso, eu quero lembrar você que todos os sábados, às 8 horas, no nosso canal, nós temos um estudo sobre a oração. E lembrando que no dia 3 também, no final desse estudo sobre a oração, nós teremos um sorteio de um livro da nossa querida Beth Camenete, é uma ministra. E o nome do livro é Segredos para uma Poderosa Oração. Então entra lá no nosso canal, né, tem a parte que você pode comentar, né, dizer o seu nome, a cidade onde você mora, compartilhar, curtir e se inscrever no nosso canal para que você possa estar concorrendo a esse maravilhoso livro. Amém? Semana passada, irmãos, de quarta-feira até a sexta-feira, a gente teve a conferência de ministros que foi Céu na Terra. Né, por conta da pandemia, né, o Ministério Verbo da Vida fez essa conferência aberta e também colocou no YouTube para que você possa também assistir. E eu vou deixar alguns trechos com você.
O Senhor está te dizendo: eu que te revigoro, eu que faço as coisas acontecer. Eu abri o mar vermelho, eu vou abrir dimensões para você entrar. Deus criou essa visão, irmãos, com uma visão clara de submissão e autoridade, que o pastor Bud deixou muito claro em nós, e isso é segurança para a nossa vida. Você entende isso? Você não está vivendo a plenitude de Deus, não, meu irmão, não estamos. Quando olhamos para o Velho Testamento e olhamos para o que os discípulos fizeram, decididamente nós não estamos vivendo, mas podemos viver. E nós estamos nos preparando como igreja para ir muito mais além. Muito mais além. Oh, glória a Deus, irmão. Foi um tempo abençoado, onde a gente pôde ter palavras poderosas e tem nos edificado, né? Fazemos parte de uma igreja de unidade, crescimento e influência. E esse é o tema, né? Influência é o tema dos cultos no domingo, onde o pastor Tiago Borba tem colocado, né? A igreja influenciando a sociedade. Tem sido maravilhoso. Domingo pela manhã e domingo à noite as ministrações têm voltado para esse tema. Mas hoje aqui na nossa live nós vamos falar sobre arrependimentos de obras mortas, né? O que é isso, arrependimentos, e o que é obras mortas, né? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso. E eu quero que você ouça isso aqui, que diz assim: arrependimento. O que é arrependimento, né? Metanoia, vem da palavra grega metanoia, né? Que é uma palavra bem familiarizada com metamorfose, né? Ela tem essa derivação. O que é uma metamorfose? A gente lembra logo da borboleta, né? Onde vem da lagarta, né? A lagarta ela tem aquele processo de metamorfose e transforma-se numa borboleta. Então, também a desistência de algo, de causa feita ou empreendida, né? É o sentimento de pesar, de falta cometida ou por um ato praticado. Então, arrependimento, né, é algo que você estava fazendo e deixou de fazer. É você vindo nessa direção e mudar a direção. Isto é um arrependimento, né? Arrependimento é vamos dizer, a base para o novo nascimento, como nós vamos ver no decorrer dessa ministração. Também significa transformação de pensamento ou de caráter. Se você pensava errado, você tem um arrependimento. Não, eu vou me arrepender. E você vai ver lá na frente que o arrependimento ele não está ligado ao remorso, né? Aquela culpa. Aquela pessoa está arrependida, aquela pessoa está com aquela culpa. Isso são duas coisas diferentes que também nós vamos ver. E você também vai ver que arrependimento é totalmente diferente de depressão, tá bom? Uma pessoa arrependida não é aquela pessoa que está triste numa depressão. Arrependimento é uma mudança de pensamento ou de atitude. Como eu li, né, como eu falei no começo, arrependimento é a base para a conversão espiritual. Então toda pessoa que aceita Jesus Cristo, ou então ela tem uma mudança de uma atitude, ela tem que passar pelo processo do arrependimento. Outra coisa também, arrepender-se é mudar de ideia, voltar atrás, mudar de direção, mudar de atitude, como eu falei no começo. Vou repetir: se você vem andando, você se arrependeu daquele caminho, você vai para o outro caminho e volta de direção. O verdadeiro e aceitável sacrifício a Deus é o coração contrito. Abre na tua Bíblia em Salmos 51, 17, nós vamos ler juntos. E tem algumas palavras nesse versículo que vai demonstrar aquilo que Deus mais aceita, né? A verdadeira aceitação. Eu posso dizer assim, tá bom? Salmo 51, 17 diz assim: o verdadeiro e aceitável sacrifício a Deus é... Antes de eu ler esse versículo, às vezes a gente leva o verdadeiro sacrifício se mutilar, é você pagar algo que você não podia. Eu não estou podendo pagar isso, mas eu vou fazer um sacrifício, né, para Deus. Eu vou dar algo a alguém. Eu vou fazer algo mirabolante para que Deus possa aceitar. Então, o verdadeiro sacrifício a Deus é o que está escrito aqui em Salmo 51, 17, que diz assim: o verdadeiro e aceitável sacrifício a Deus é o coração contrito.
um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Olha que coisa interessante, né? Que versículo poderoso. Aí essa palavra contrito, quebrantado e arrependido, vamos ver cada um desses. Contrito, arrependido ou triste. Quebrantado, espírito abatido por falta cometida. Arrependido, mudança de direção ou de atitude. Então eu vou pegar essas palavras e vou botar dentro do versículo onde ele fala cada palavra dessa, para que a gente possa entender esse versículo. Tá bom? Então vamos lá. O verdadeiro e aceitável sacrifício a Deus é o coração arrependido ou triste. Um coração abatido por falta cometida. E mudado de direção. Olha que coisa interessante. Então, traduzindo, um coração que quando lembra de algo que fez, ou um coração que fez, ele se entristece, ou um coração abatido por falta cometida, ele está pensativo sobre aquilo e ele tem uma mudança de direção. Então, quando você comete algo, ou cometeu, e se arrependeu, esteve abatido por aquilo e mudou de direção, esse é o sacrifício que Deus agrada. Resumindo, o sacrifício que Deus agrada é quando você percebe o que fez algo, ou percebe o que fez, ou está fazendo, se arrependeu, mudou de direção. Esse é o verdadeiro sacrifício. Aí você pode estar dizendo, mas eu sempre me lembro disso. Mas é normal a mente lembrar. Mas a Bíblia diz que Deus não lembra de nossos pecados. Ele joga no mar do esquecimento. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17 que quem está em Cristo é nova criatura. Você está em Cristo? Então você é uma nova criatura. A Bíblia diz que as coisas velhas, o que é velho? Não é a roupa, é aquilo que você fez antes de Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele não se lembra mais. E você agora se torna uma nova criatura. Uma nova criatura não, o cabelo. Se você tem cabelo branco, você continua com o cabelo branco. Mas se você é uma pessoa que é cheio ou magrinho, continua. A não ser que você faça um regime ou coma mais. Mas dentro do seu espírito é algo que foi feito novo. É essa nova criatura onde está inserido nesse versículo. Então o que agrada a Deus, lembrando, é um coração contrito, quebrantado e arrependido. Então o que agrada a Deus é você ver o que você fez de errado e mudar de direção. Amém? Então, arrependimento, nós vimos o que é arrependimento, mas obras mortas. O que são as obras mortas, né? Eu quero também que você abra lá em Gálatas 5,16. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Nós vamos ler e ver que obras mortas são essas. Até o 21. Diz assim: digo, porém, isso era Paulo escrevendo à igreja de Gálatas. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça coisa do espírito. Vou mudar aqui a tradução, só um minuto. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai pelo espírito, não a vez de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E estas se opõem uma à outra, para que não façais o que queres. O 18. Mas se sois guiados pelo espírito, não andei debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, a quais são, olha só, as obras da carne: prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, não o partido político, mas a questão de panelinhas, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que as quais têm coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Olha que coisa interessante. Quem pratica essas coisas não vai herdar o reino de Deus.
Mas se você vez ou outra faz algumas coisas dessas, você pode se arrepender, como a gente leu lá na frente. O arrependimento é uma mudança de direção. Se você pecava, se você se prostituía, se você mentia, se você roubava, você pode se arrepender e não fazer mais isso. Amém, irmãos? Então, vamos dar continuidade. Eu queria falar sobre a palavra praticar. Praticar é fazer frequentemente uma regra. Fazer habitualmente uma constante repetição. Exemplo. Mas eu conheço fulano que vez ou outra peca. Isso pode acontecer porque nós ainda estamos nesse corpo limitado. Né? Quem aceitou a Cristo ou quem se arrependeu, ele tem uma ligação direta com Deus. Mas nós habitamos ainda nesse corpo e nós possuímos uma alma. Então, como eu falei na ministração, no estudo sobre a oração, né, Deus me ouve sempre. Se você pode até lá no nosso canal e voltar a esse dia, eu falei sobre a gente estar renovando o nossa mente para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos estar renovando a nossa mente para a gente saber a vontade de Deus. Nós precisamos estar lendo a Bíblia, nós precisamos estar orando para que a gente não pratique coisas erradas. Se você lê a Bíblia, se você ora, você está com a sua vida consagrada, a sua mente ela vai estar voltada para Deus. Aquilo que você alimenta, a sua alma, os seus sentimentos, ela vai estar balançado para aquilo que você alimenta. Então, se você alimenta briga, se você alimenta confusão, se você maquina roubo, se você maquina para alguém, a sua alma ela vai estar focada para sair até vir o pecado. Mas se você lê a Bíblia, se você ora, se você constantemente está procurando fazer a coisa certa diante de Deus, a sua alma ela vai estar a fazer a coisa certa, a procurar fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Mas eu não sou pescador. Isso é um exemplo simples. Eu não pesco. Nunca pesquei. Eu acho que pesquei quando eu era adolescente. Isso não me faz um pescador só porque eu pesquei uma vez. Quem é um pescador? Aquela pessoa que sempre vive pescando. Um dia eu fui em João Pessoa de férias e lá tinham barcos, né? Tinham pescadores que nadavam até lá rapidamente, rapaz. É impressionante. Pela prática que ele tinha. Por quê? Porque ele era pescador. Ele sabe o lugar certo de pescar, o horário certo de pescar, como pescar. Porque eles são pescadores. Então ele tem a prática de pescar. Então, levando para o lado espiritual, aquela pessoa que vive constantemente pecando, ele tem a prática do pecado. A pessoa que não peca, que é nascido de novo, eventualmente peca, isso não se torna ele um pecador. O que é pecador? É a pessoa que sempre vive pecando. Amém? Eu queria que você entendesse isso. Paralelo a isso, né, abre lá em 1 João 3,9. 1 João 3,9. Nós vamos entender um pouco sobre isso no versículo. E ele diz assim: todo aquele que é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus? Aquele que confessa Jesus Cristo. Eu quero ser uma nova criatura. Então vem o sentimento, vem o arrependimento. Você se arrepende, muda de direção. Qual é essa direção? Eu estava pecando e agora eu me volto para Deus. Eu me torno um filho de Deus. Como é se tornar um filho de Deus? Confessando. Quando você confessa Jesus Cristo. Então ele diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar, olha só que interessante, não pode continuar pecando, pois é nascido de Deus. Ou seja, a semente de Deus está dentro dele. Então quando ele peca, o crente faz alguma coisa errada, logo o Espírito de Deus diz: você pecou. Então, eita, eu pequei, eu me entristeço, eu não poderia ter feito isso, eu me arrependo e volto e muda e vai para o prumo de novo. Se você tirar um trem da trilha, o que acontece? Um desastre. Como é colocado um trem de novo nos trilhos? É consertado, é colocado. Porque o trem foi nascido para andar no trilho. Se você fizer o trem sair, é um desastre. Então, para a vida de um crente ou para a vida de um filho de Deus, ele não pode pecar. Uma vez que sai da direção, o Espírito de Deus fala ao coração dele, ele tem que voltar, porque ele não pode estar pecando. Isso não é Deus que coloca ele, Deus fala e a pessoa deve se arrepender. Continuando,
Eu queria deixar um lembrete aqui bem importante, né? Eu vou ler para você. Algumas pessoas classificam erradamente pecados por categoria. Não existe pecado grande, pecadinho, pecadão, né? A mentira é a mesma coisa de matar alguém. Agora, pela consciência humana, a gente sabe que matar alguém é algo grandioso. Ai, meu Deus, matou o fulano. Mas mentir é algo errado. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E nós não somos filhos do diabo. Nós somos filhos de Deus. Eu vou ler para você. Primeiro, grave. Adultério, né? Assassinato, roubo, homossexualismo, estupro. 2, leve. Mentira, fofoca, semear contenda, né? Como eu falei. Então não existe essa classificação grave e menos grave. Deus não classifica os pecados. Todos têm o mesmo valor. Pecado é pecado. O que é pecado, né? Não importa o tipo. Então eu vou dizer, o que é que significa pecado? É transgressão da lei divina e contra a vontade ou desejo de Deus. É errar o alvo. Na minha casa tem regras. O menino não pode fazer isso, não pode desobedecer, tem que fazer isso. Se desobedecer, qual é a consequência? A disciplina, é castigo. Tá bom? Qual é a lei de Deus? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e amar o próximo. Se resume toda a lei. Mas se você for lá nos 10 mandamentos, né, não mate, não roube, não adultere, não cobiçais, não tem inveja, tem ali uma regra. Mas a lei hoje no Novo Testamento, ela foi resumida, ou ela está simplificada em amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e amar o teu próximo. Vamos lá fazer uma pergunta. Se eu vou maquinar algo, se eu falo mal de alguém, eu minto para alguém, isso eu estou defraudando meu irmão, defraudando meu irmão. Eu estou falando mal dele e isso é pecado. Se eu matar alguém, eu estou maltando alguém. Se eu roubo, eu estou tirando algo de alguém. Está tudo incluso, eu estou com falta de amor com aquele irmão. Então tudo está incluído nesse amor do próximo. Então isso é pecado. Então não existe uma classificação grande ou uma classificação de pecado, porque uma vez que você pecou e sai do trilho, o desastre acontece, a não ser que você volte para o trilho. Tá dando para entender? Quando nos arrependemos, tudo se faz novo, como eu li lá em 2 Coríntios 5:17. Mas vamos ler até o 21. Abre lá a tua Bíblia. 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 17 ao 21. Diz assim: Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Além de Jesus, de Deus, nos reconciliar, ou outras palavras, fazer a nossa amizade, a nossa comunhão através de Jesus Cristo, Ele nos deu o ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação? É isso que eu estou fazendo. Eu estou usando a internet para anunciar Jesus Cristo. Eu estou anunciando para você o arrependimento de obras, de pecados, para que a gente se volte para Deus. Versículo 19. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos carregou da palavra da reconciliação. Nos encarregou da palavra da reconciliação, desculpa. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconciliei com Deus. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, quem? Aquele? Cristo se fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Deus olhou para nós, viu a nossa incapacidade natural e espiritual de se reconectar com Deus. Foi o que Ele fez. Ele disse: Jesus, eu tenho você como filho e eu quero que você morra por fulano, por beltrano, por cicrano. Por toda a humanidade, daqueles que viveram, ainda aqueles que estão por vir. Então toda a humanidade, Jesus Cristo veio, morreu e foi imputado o nosso pecado em Jesus Cristo. Ele morreu, Ele ressuscitou e agora tudo está feito. O que é que nós só devemos fazer? Nos arrepender daquilo que a gente fez e se voltar para Deus, porque o processo já foi pago.
Sobre esse processo, eu queria abrir um parêntese e falar algo, né? O que é isso? Alguém tomar o lugar, né? É um exemplo de uma dívida, né? Você tem uma dívida, naquela época era promissória, né? Eu ainda alcancei a época da promissória, né? E o que era promissória era uma dívida que era colocado no nome, e aquela pessoa que estava com a sua dívida, com o seu nome, poderia entrar num processo no cartório, né? Hoje nós estamos mais modernos, que é a fatura do cartão de crédito, né? A fatura é o processo que está mostrando, é algo documentado que foi feito um processo de dívida. Então, hoje, se você tiver uma dívida e alguém vier e pagar essa dívida para você, isso foi a mesma coisa que Jesus fez. Jesus foi lá e disse, olha, eu quero pagar a dívida por essa pessoa. Como você vai pagar? Vou passar a pagar com o meu sangue. Jesus foi lá e pagou com o sangue dele. E hoje nós somos livres por causa dessa atitude que Jesus fez de amor pela nossa vida. Por isso que hoje nós podemos nos arrepender. Então a gente não pode dizer assim, fulano fez aquele pecado, fulano matou, até para o estrupador. Existe o perdão de Deus, né? Ele se arrepende, eu sei que a mente dele vai ter um processo dele estar sempre lembrando da culpa que ele fez, mas se ele se arrepender diante de Deus, a Bíblia diz que Deus perdoa ele, ou perdoa qualquer outro pecado. Amém? Então, finalizando com você, tenho certeza que você tem sido edificado. Então em Romanos 5 diz assim, justificado pois pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Que paz é essa? É os pecados perdoados, é justificado, é livre da condenação eterna. Que é um assunto que a gente pode até falar lá na frente. Lá em Romanos 6 também, passa aí a página, também diz assim, o que acontece quando a gente se arrepende? Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que abunde a graça? Não, de modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como vivesse ainda nele. Ou, porventura, ignorei todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Esse versículo está dizendo o seguinte, se Jesus morreu, nós morremos junto com ele, ressuscitamos juntamente com ele. O que é que acontece? Andamos em novidade de vida. Qual é essa novidade de vida? É não viver mais pecando, é não viver mais com o pecado, é não viver mais condenado para a condenação eterna, que é o inferno. Outra coisa também, né? Eu quero falar sobre alguns sentimentos que diz assim, 2 sentimentos de tristezas que podemos manifestar. A tristeza manifestada pode ser natural, vendo os danos que o erro provocou, né? Que é aquilo que eu disse, a tristeza, eu fiz aquilo de errado, meu Deus, a sua mente ela vai ficar ali. Ao ponto, tem pessoas que entram até em depressão por causa disso, né? A depressão é o sentimento de você se sentir culpado. Então, arrependimento, segundo Deus, não é aquele arrependimento que deixa você culpado. Lembra que eu falei que Jesus foi colocado em Jesus os nossos pecados? Então, a culpa de não estar bem com Deus, ela foi tirada, né? Então, essa culpa a gente não tem. Agora, o mal feito, a gente lembra do mal feito. Mas quando a gente lembra, a gente diz, Jesus morreu por mim, por esse pecado, e eu posso me arrepender. Pai, obrigado, eu me arrependo porque a tua palavra diz, e hoje eu vivo em novidade de vida. Eu vivo livre dessa condenação do pensamento e da condenação do pecado. A tristeza que produz resultado é a piedade. É a que vê o erro cometido contra Deus. Essa tristeza produz arrependimento. Eu vou dar um exemplo. A pessoa está ali, mentiu. Ai, Senhor, não era para eu ter mentido para essa pessoa, mas eu me arrependo. Aí vem aquela tristeza. Segundo Deus, produz arrependimento. Eu pequei. Como é que eu posso pecar mentindo se Deus é tão verdadeiro? Então é esse tipo. Aí você muda de direção. Aí o pensamento vem na sua mente, né?
Mas você pecou, mas o que foi que aconteceu com você? Você se arrependeu. E a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, provoca o arrependimento. Então você vai fazendo com que sua mente seja renovada pela palavra, dizendo como eu me arrependi e eu mudei de direção. Continuando aqui a leitura. Arrependimento é mais do que se culpar por um erro cometido. Não se derramar em lágrimas, é mudar de atitude. Nem sempre chorar é um arrependimento. Arrependimento é uma mudança de atitude. Você pode ter feito uma coisa bem errada, dizer, Senhor, me perdoa, eu me arrependo, e não fazer mais. Isso é arrependimento. Não chorar, ai meu Deus, estou chorando por causa disso. Isso não é, né? Isso é comparado ao remorso. Então, estamos sujeitos a pecar, mas não somos pecadores. Foi o que eu li. E eu quero que você abra lá em 1 João 1,5. 1 João 1. 1 João capítulo 1, versículos 5 a 10. Diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. O 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Olha que maravilhoso, no 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Finalizando com o 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nós cometemos pecados. Cometemos, né, no passado, e porventura pode acontecer. Mas o que ele diz? Ele é fiel e justo. Se confessarmos, Pai, eu pequei com isso, eu fiz isso de errado, me perdoa. A Bíblia diz que ele é poderoso para nos perdoar e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Que maravilha, né? Nós podemos nos arrepender. Pecou não é o fim da vida. Pecar é uma coisa, é deixar de fazer o que é certo, é errar o alvo. Né? Qual é o alvo? O alvo é crescer espiritualmente, é avançar. Então, estamos finalizando. E eu só queria ler uma coisa para você. A diferença entre arrependimento e emoção. Arrependimento é uma decisão. A emoção é um sentimento. Então você pode estar com raiva, eu estou com raiva, quebrou tudo. Aí depois, então, meu Deus, eu me arrependo disso. Amém, irmão, você arrependa, mas não faça mais. Ok? Arrependimento versus remorso. Remorso é uma inquietação da consciência por culpa ou crime que você cometeu. Né? Então, eu quero só finalizar com isso aí. Remorso é uma culpa na sua mente. E a Bíblia diz que Deus já levou nossos pecados através de Jesus Cristo. Se você errou, meu irmão, não precisa você estar com esse sentimento de culpa. Você pode confessar o seu pecado e viver livre na sua consciência, na sua maneira de viver. Então, essa culpa, ela está relacionada à depressão. Se você está com culpa, sentimento de culpa, se arrepende e vive uma vida livre, com uma novidade de vida. Amém? Eu quero orar por você. E eu quero que, independente daquilo que você fez, pensou ou tem feito, esse é o momento de se arrepender. Então, ora comigo. Pai, muito obrigado. Nós acreditamos que a Tua palavra é verdade. E nós estamos anunciando a palavra através da internet. E nós agradecemos por esse momento, declaramos a Tua graça sobre as pessoas que estão assistindo. Declaramos, Pai, as pessoas conseguindo confessar o seu pecado para você, Senhor, se arrepender e viver uma vida, como a Tua palavra diz, uma novidade de vida, uma vida alegre, uma vida sem peso, sem consciência, sem esse sentimento de culpa, vivendo uma vida livre, e as pessoas saindo dessa depressão. Nós repreendemos todo o mal e declaramos as pessoas livres e conseguindo se arrepender em nome de Jesus.
Muito obrigado, Pai, que nós podemos viver uma vida alegre, uma vida de novidade de vida, com sentimento, Pai, tendo a certeza de que nós somos livres. Em nome de Jesus. Aleluia! Então você vai ter mais um louvor com o Maestro e Ana Diniz, e logo após nós vamos voltar com algumas informações. Queria que você fechasse seus olhos agora onde você está. Eu queria que de fato você fizesse através dessa canção uma oração de entrega, de consagração ao Senhor. Porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Vou falar de novo. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Então lança sobre Ele agora ansiedades e preocupações, porque Ele tem cuidado verdadeiramente de nós. E essa canção fala: tens minha vida em tuas mãos. Que de fato o Senhor possa ter a sua vida completamente nas mãos dele. Então declara essa canção de coração e diga ao Senhor: teu querer, meu prazer, viver tua vontade para mim é o que eu preciso. É o que eu preciso. Teu querer, teu querer, meu prazer, viver tua vontade para mim é o que eu preciso. Quem sou eu? Quem sou eu? Instruir o Senhor, quem sou eu para dizer? Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer o que fazer? Faças como queres, faças como queres, tens minha vida em tuas mãos, tens minha vida em tuas mãos, faças como queres, faça, Senhor, faças como você pode abrir sua boca e declarar essa verdade. Diga ao Senhor: faças, faças como queres, faças como queres, tens minha vida em tuas mãos, tens minha vida em tuas mãos. Na tua vontade sobre a nossa vida, ela é poderosa. O Senhor é um Deus que nos surpreende. Confia no Senhor de todo o teu coração e sempre diga: faças como queres. Aleluia, que louvor abençoado, irmãos. Eu tenho certeza que nessa live você foi abençoado, como outras que você foi. Eu gostaria que você pudesse compartilhar, né, curtir. Quanto mais curtida e compartilhamento você faz, essa live ou esse canal, ele faz com que seja evidente para o YouTube e ele abençoa mais outras pessoas. Amém? E não esquece que no próximo sábado teremos mais uma live do estudo sobre oração, onde no dia 3 de outubro nós vamos estar sorteando o livro que foi anunciado. E também você que tem desejo de fazer o Rema, temos a oportunidade, já estão abertas as inscrições para o Rema, Escola de Ministros, Escola de Missões, e eu vou deixar o vídeo para você assistir. Do Rema vem a inspiração, da Escola de Missões, a paixão, da Escola de Ministros, a qualificação, das Escolas Verbo da Vida, a expansão. De você vem o sim para um tempo de preparação. 2021, um ano para estudar, servir, amar, crescer.
ser inspirado para viver o que Deus planejou. Aleluia! Eu e minha esposa, nós somos graduados do Rema, da Escola de Ministros. E como isso tem mudado a nossa vida, tem feito a gente avançar, crescer no propósito que Deus tem para a nossa vida. Em outubro, nós teremos a conferência de homens e mulheres. Nós queremos finalizar essa live deixando o vídeo para você no final, para que você possa se inspirar e crer que essa conferência de homens e mulheres vai abençoar a sua vida. Então, nós desejamos a você a graça e a paz do Senhor entrando na sua casa e mudando a sua vida. Em nome de Jesus. Conferência de Homens e Mulheres Verbo da Vida 2020. Homens e mulheres do século 21. Aqueles que estão vivendo em um novo mundo. Aprendendo novas formas de pregar o Evangelho da salvação. Sejam em pequenas ou grandes telas. Homens e mulheres que fazem do hoje o melhor tempo de suas vidas. Vem aí uma conferência feita para você, para nós e para todos aqueles que não são desse mundo. De 22 a 24 de outubro em Campina Grande, Paraíba, com transmissões online. Faça já a sua inscrição.